para falar com meu amigo Diego. Diego, boa noite. O que chama a atenção é o placar da votação, né, que você coloca, inclusive, no jornal, que expressa, inclusive, segundo esse placar, de 382 votos a favor, né, contra 118, que expressa a unidade, né, dessa votação. São os votos de toda a base governista, do PSOL, com exceção de 3 parlamentares que se abstiveram, nem votaram contra, se abstiveram, e a unidade vai até o PL, que foi rachado, né, e a base do governo, ou seja, o projeto que leva agora, né, o aval do governo Lula, porque ele é interlocutado principalmente por Lula e por Haddad, 20 votos da base bolsonarista, ou seja, do PL de Bolsonaro. Como é que você avalia essa unidade e esse balaio de gato que vai desde o PT, o Centrão, a ultradireita e o PSOL e toda a base aliada do governo? E porque os 3 votos desses 3 deputados são abstenções e não se vota contra um projeto como esse? Certo. Boa noite, Vera. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Vera, vou começar pedindo desculpa aí que eu estou convalescendo de uma gripe, então minha voz aí pode estar um pouco estranha. Mas tá bem, a gente vai entender. Então, Vera, é bem interessante isso que você falou. Eu lembro que a gente estava fechando o jornal, esse jornal que você citou, que fala justamente sobre tanto a reforma tributária como toda a política econômica do governo. Naquele momento, a reforma tributária ainda não estava sendo votada. E era interessante porque você tinha já o apoio explícito da indústria, né? A Fiesp já estava em franca campanha pela aprovação. A Fiesp, todas as entidades empresariais, né? CNI e tudo mais. Você tinha a oposição de alguns setores, né? Uma posição pontual. Então, por exemplo, o varejo estava reclamando, né? Dizendo que vai aumentar a cesta básica em 60%. Você tinha aí alguns setores de serviço também reclamando. Os governadores, né, também fazendo oposição, com medo de perder a autonomia, a capacidade de garantir mais isenções às indústrias, às grandes empresas, para fazer guerra fiscal. Era aquele momento, né? Mas com o avançar das negociações e com o texto final que chegou para a Câmara, você vê que houve um amplo consenso entre toda a burguesia, todos os setores da burguesia, Fiesp, CNI, Febraban, todo mundo, em torno da proposta, né? Fecharam questão em torno da reforma tributária e começaram a defender ardorosamente, inclusive o Tarcísio Freitas, que é o governador bolsonarista de São Paulo, a tal ponto, né, que a gente viu toda a discussão que deu na reunião do PL entre o Tarcísio e o Bolsonaro. Bolsonaro queria que o PL votasse contra, não porque eles não eram a favor da reforma. Essa reforma que eles sempre defenderam, mas tão somente por uma questão política. Então foi aí que rachou o PL. Mas, por exemplo, republicanos votou em massa, né? Enfim, você teve aí uma votação que pegou toda a base do governo, pegou aí a maioria do PSOL, só esses 3 que você citou que se abstiveram, passou por todo o Centrão, e aí também teve a ajuda dos mais de 8 bilhões em emendas liberados pelo governo, com a articulação do Arthur Lira, até os 20 deputados do PL. Então a gente vê que houve um amplo consenso da burguesia que foi seguido, que foi expresso, que se refletiu nessa votação massiva no Congresso Nacional. E aí eu acho interessante a gente ver o seguinte: será que, como diz o PSOL, como diz o PT,
a Fiesp, a CNI, a Federação dos Bancos, estão a favor de um projeto que desonera produtos da cesta básica, estão a favor de um projeto que taxa jatinho, taxa helicóptero, taxa iate. Será que eles estão a favor de um projeto que beneficia os trabalhadores, a maioria da população, a classe média, e que taxa os ricos? Eu acho que, né, e muitos vão de concordar aqui, é muito difícil, né? Na verdade, a gente vai ver o projeto, a gente vê que não é nada disso. E antes de falar o que é o projeto, eu achei interessante a gente falar o que não é. Não é, como é um projeto que recai sobre o consumo, como bem falou o Guilherme, ele não altera a estrutura tributária no Brasil, que, como também afirmou muito bem o Guilherme, recai quase que exclusivamente sobre a classe trabalhadora e os mais pobres, que pagam, que arcam com mais de 90% de tudo que o governo arrecada. Só o imposto sobre o consumo é quase metade de todo o orçamento. E como também explicou o Guilherme, quem arca com o imposto sobre o consumo é a classe trabalhadora, são justamente os mais pobres, né? Que é que paga lá a mesma coisa que o rico paga, e proporcionalmente a renda paga muito mais. Então, se a gente pegar as pessoas mais pobres, com mais de quase 30% da renda é imposto indireto sobre o consumo. É aquele imposto que a pessoa vai e paga no supermercado para comprar comida. Então, ele não altera o fato de que dividendos hoje no Brasil não pagam imposto, que rico não paga imposto, que a grande propriedade, a grande riqueza não pagam imposto. Então, isso não se altera. Ele cai sobre o consumo. Então, essa história de que rico vai pagar imposto, isso é balela. Rico vai continuar não pagando imposto. Grandes fortunas, grandes propriedades, remessas de lucro para fora, dividendos, 25 bilhões que a Petrobras deve pagar em dividendos agora para acionista, inclusive acionista estrangeiro, vai continuar saindo limpo, sem um centavo de imposto. Então, ele não altera o fato de que a estrutura tributária no Brasil é regressiva, isso significa que os mais pobres carregam com a maior parte dele, e mais do que isso, por que será que a Fiesp, CNI e os banqueiros defenderam tanto isso? Eu acho que o que está sendo colocado aí é o aprofundamento desse caráter regressivo dos impostos. Porque quando eles falam que vai unificar todos esses impostos em torno de que isso vai simplificar, na verdade, eu acho que eles estão querendo dizer o seguinte: a gente vai acabar com esses impostos. Então, PIS, COFINS, IPI, extingue-se e joga tudo em cima do tal do IVA, que é em cima do consumidor final. Então, acho que o que está se desenhando aí é uma desoneração de toda a estrutura produtiva e um aprofundamento ainda mais da taxação sobre o consumo, né? Eu acho que, em certo sentido, isso que se desenha, a gente não sabe. Isso é uma coisa que eu acho estranhíssima, né? Porque são números que ninguém sabe quais exatamente são, quanto se paga de imposto, quanto que os empresários que reclamam tanto pagam em toda a cadeia produtiva e quanto que isso vai mudar com essa reforma tributária. Agora, com certeza, nesse exato momento, nos escritórios das grandes multinacionais, eles já têm uma planilha detalhada de quanto que eles vão receber por isso. E mais ainda, essa série de isenções que vai ter, né, como você bem citou, do agronegócio, que além de não pagar imposto já hoje, ainda vai ter desonerado o próprio agrotóxico que vai comprar para continuar produzindo, a isenção das escolas privadas, né? Inclusive as escolas privadas ligadas ao ProUni, que vão ter 100% de isenções, saúde privada, todas essas isenções vão ser custeadas no final com o tal do IVA, que a gente também não sabe de quanto vai ser, porque o governo falava lá atrás de 25% como uma taxa básica, né? Todo mundo paga 25%.
Só que à medida que você vai garantindo mais isenções para esses setores, essa alíquota base, esse piso, ele vai aumentando. Então, se fosse de 25%, já seria um dos maiores IVAs do mundo. Com essa série de isenções que vai recair sobre esse preço final, esse valor vai subir ainda mais e a gente vai acabar pagando por isso. É a classe trabalhadora, é a classe média, é quem gasta, quem paga imposto no consumo, que vai arcar, que vai pagar para o agronegócio ter isenção, para a grande indústria ter isenção, para o setor de mineração que exporta ter isenção. Então, até mesmo a desoneração da cesta básica, que em tese beneficiaria os mais pobres, recai justamente sobre essa alíquota base do IVA, ou seja, é algo que todo mundo vai pagar.